Timóteo, conforme lemos aqui o texto de 1 Timóteo 5 e o versículo de número 8, onde, se a gente for ler todo o texto, nós vamos perceber acerca dos conselhos, acerca da orientação que Paulo está dando para o seu filho Timóteo, e dessa vez seria os cuidados que deveria ter com as viúvas, como deveria ser o procedimento, de como ela deveria ser tratada, para que, se os filhos tinham condições e netos, aquelas que fossem realmente viúva já de 60 anos, então que a família cuidasse delas, para que não sobrecarregasse a igreja. E essas viúvas, elas têm que ser realmente viúvas, mulheres dignas e de bom testemunho. E o apóstolo ele vai falar acerca de várias necessidades, que é pão na mesa, comida na mesa, sustento, alimento, provisão, o cuidado diário de como deveriam tratar essas viúvas. Não tendo esse suprimento, esse arrimo de família, então que a igreja desse esses cuidados. Então que a igreja tivesse esse amor. Se a gente for ler o texto, vamos perceber que não é só os cuidados material, mas os cuidados também espiritual e também o emocional, que ela tivesse uma assistência melhor, porque não é fácil 1000 vezes. Então, que isso ela se sentia desamparada. E haja visto que Deus tem um cuidado muito especial. Glória a Deus. Eu estava vendo um texto que o Senhor, Ele é o Pai. Ele é o Pai dos órfãos e Ele é marido das viúvas. E Ele socorre os necessitados e os aflitos. Porque o Senhor tem uma preocupação toda especial com aqueles que sofrem, com aqueles que padecem. O versículo que acabamos de ler, então, é o que Paulo está dizendo. Se alguém não cuida dos seus, principalmente da sua família, não é nem igual aos gentios, que se fosse igual aos gentios já estaria um grande problema. Mas ele vai dizer que seria pior do que os gentios. Então vocês vão perceber que os cuidados com a família é algo muito primordial e algo muito sério. Eu, na verdade, queridos, cheguei agora pela tarde, não dormi às 2 da noite, e eu fui me preocupar de preparar a mensagem agora à noite, e eu tinha esquecido que esse tema é sentado à mesa com Jesus. Quando eu dobrei o joelho é que eu lembrei disso. E eu me prendi mais a questão dos cuidados, a questão da educação familiar. Eu digo, mas foi isso que eu estudei, é o que eu vou aplicar essa noite em nome do Senhor. Glória a Deus, né? Então, esse é o texto que o Senhor me deu. Queridos irmãos, para começo de conversa, quero vos dizer o seguinte. Quando Deus chamou Abraão, ali a gente vê a preocupação de Deus, que Ele é Deus de família. Ele chamou Abraão e família para um grande projeto. O Isaac, a mesma coisa. Abraão, Isaac, família. Davi, Neemias, na reconstrução dos muros, ele distribuiu tarefa e disse, escolheu os cabeças de ancião, ou seja, as tribos, os cabeças das tribos, né? E ali ele foi selecionando pelas tribos, ele foi selecionando as famílias, de que cada um fizesse a parte do seu muro, seria eles e a família, sempre família. É importante notar pela palavra de Deus que dentro do Gênesis, o projeto de Deus, ele estabelece por meio da família. Não é só o ato de formar uma família. Quando se forma uma família, quando se casa, casou, formou uma família, os filhos só fazem acrescentar o número nessa família.
Glória a Jesus. Então a gente vai perceber que Deus escolhe a família para poder efetuar os seus projetos. Eis o porquê que os não cuidados com a família interfere também na nossa fé. Fere os nossos princípios doutrinários e cristãos. O não cuidar da família, o não assistir à família, o não dar carinho para a família, o não ter afirmações a cada dia com a família. E vamos ensinar aqui hoje acerca de você ter sempre afirmações que demonstrem amor, carinho, afeto, cuidado, preocupação dentro do seu lar. Aí eu estava vendo um certo testemunho de um irmão que ele foi casar e falou para a esposa: olha, saiba que eu lhe amo. Quando eu mudar de ideia, eu te aviso. E aí um certo tempo, a mulher ficou cansada de não ouvir a afirmação de que seu esposo a amava. E ela foi procurar um pastor para resolver isso. Aí no problema da discussão, do embate, da crise, aí foram procurar o pastor. Chegando lá, chamou o esposo. O pastor quis ouvir o esposo. Aí ele disse: não te disse que no dia que eu mudasse de ideia eu te avisava. Eu só não te avisei porque eu não mudei de ideia. No dia do casamento eu disse que te amava. Eu te falei que se eu mudasse de ideia um dia eu te avisava. E ele foi tantos anos casado. Sabe como estamos assim? Fizemos declaração de amor só quando namorava o dia do casamento. O lar, ele precisa, aleluia, dessas afirmações. Precisamos nutrir. Quantas vezes ele disse hoje que ama a sua esposa? Quantas vezes ele disse hoje que ama? Quantas vezes ele falou hoje que ama a sua esposa? Quantas vezes você falou hoje que ama seu filho, sua filha? Quantas vezes falou isso hoje? Isso é muito bom. Quando a gente profere e faz essas afirmativas, é uma maneira especial. Sabe de uma coisa bem interessante? Quando Jesus as batizado às margens do Rio Jordão por João Batista, Jesus não fez afirmação. Deus, o Pai, não fez nenhuma afirmação acerca do chamado de Jesus. Jesus, o Pai, não fez nenhuma afirmação acerca do envio do seu Filho a este mundo. É interessante notar que quando Deus, ele se refere ao amor, ao carinho, ao acolhimento, aquele colo, ele usa a imagem da mãe. Quando ele quer mostrar acerca da proteção, acerca do cuidado, ele usa a figura de quê? Do marido. A figura de pai. Aquele que protege. Aquele que dá segurança. Aquele que dá garantia que o seu filho tem uma proteção extraordinária. E nós somos filhos de Deus. É tão interessante que indo lá para Isaías 49, verso 15, Jesus vai dizer: poderia uma mãe se esquecer do seu filho de peito? Todavia, se é se esquecer, eu nunca me esquecerei de ti. Eu tenho teu nome gravado na palma das minhas mãos, e os teus caminhos estão continuamente diante de mim. A mãe, ela gravava o nome dos seus filhos na palma das mãos, para não se esquecer que ela tinha muitos filhos. E o Senhor Deus falou isso. Então, amados, o projeto de Deus em nossas vidas é para gerarmos filhos para Ele. E você vai ver que quando Jesus está sendo batizado, às margens do Rio Jordão,
ouve-se a voz do Pai e disse: este é meu filho amado em quem me compraz. Ou a tradução é: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Deus fez questão de afirmar a sua paternidade com o seu filho que foi enviado ao mundo. Glória a Deus. E Deus faz questão de afirmar a paternidade dele sobre você e sobre sua casa. Quando Jesus vai para a casa de Zaqueu, Zaqueu e a casa dele fez sal. Quando Pedro vai para a casa de Cornélio, Cornélio e a casa dele fez sal. Quando Paulo e Sila foi para a casa do carcereiro, o carcereiro e a casa foi salva. Quando Pedro está pregando lá em Atos Apóstolos capítulo 2, e que ele pregou um dos maiores sermões, e foi tão glorioso, que olha o tanto de família que foram salvas. Na esperança do Pentecoste, lá estava a família reunida. Lá estava esposo, esposa, criança e os filhos estavam lá reunidos, participando da promessa da efusão do Espírito Santo de Deus. Palavra cantéria, governança. E ali, quando Pedro está pregando, que toda a multidão disse: Senhor, o que farei para ser salvo? O que devemos fazer? Pedro foi enfático em dizer: olhe, debaixo dos céus, no alto nome a dar, pelo qual importa que sejamos salvos. Arrependei-vos, para que seja cancelado os vossos pecados embaixo nos céus, e para que vocês encontrem refrigério para vossas almas. Arrependei-vos dessa geração perversa. E a promessa é para vós, é para os de pé, e a promessa para vós, para a vossa família, para os de pé, para os de longe, e para todos quanto o Senhor chamar. Você também tem um projeto com família. Sabe uma coisa gloriosa? O evangelista Filipe, que era um dos 7 diáconos escolhido e separado lá em Atos 6, quando houve a instituição, quando foi instituído o corpo diaconal da igreja primitiva. Louvado seja o nome do Senhor. E este moço, com o ministério glorioso que foi Filipe, ele era um grande evangelista. E a gente vai ver ele evangelizando o eunuco. E ali, ele evangelizando. E diz que o próprio Espírito do Senhor transportou ele para outra cidade. Ele estava evangelizando em outra cidade. Vai dizer o texto de Atos, eu não me falo a memória. De Atos 19, quando Paulo está para ir para Jerusalém, para se apresentar lá ao imperador romano. Então ali, quando vai dizer que ela tinha 4 profetisas, e essas 4 profetisas eram 4 moças, e a Bíblia dá destaque dizendo: eram 4 moças donzela, 4 moças virgens, e elas 4 eram filhas do evangelista Felipe. Eram filhas desse evangelista. Então você vai ver o ajuste ministerial. Vocês vão perceber que lá em Joel 2:28, aonde o nosso Deus, ele faz uma promessa gloriosa para o povo de Israel, mas que essa promessa se cumpre dia de Pentecoste, mas que a gente continua embaixo dessa gloriosa promessa. E lá o Senhor vai dizer que acontecerá nos últimos dias, que os velhos terão sonhos, os jovens mancebos terão visões, e as minhas servas profetizarão, as donzelas profetizarão, as meninas profetizarão.
alguma coisa, ou Deus faz alguma promessa, ou Deus se manifesta para o seu povo, a não ser voltado para a questão da família. Você vai ver Ló estava lá na cidade de onde mesmo? Sodoma e Gomorra. E o Senhor fala, ele e a família dele seria salvo da grande destruição que haveria sobre Sodoma e Gomorra. E o Senhor salvou Ló e a sua filha. Vamos ver como também o patriarca quem? Noé. O Senhor salvou ele e a casa dele. Então não dá para desassociar a fé do projeto família. E quando nós associamos, quebramos os princípios, nós estamos ferindo o princípio de Deus. Seremos pior do que os incrédulos. Não é nem igual. Muito pior. Muito pior. Salmo 128, onde estamos embasados o tema desse mês. Não é isso? Assentado à mesa com Jesus. Né? Ou à mesa com Jesus. E o que é esta mesa com Jesus? Aleluia. É guardar os princípios de Deus em todos os momentos. Principalmente quando for para fazer suas refeições. Principalmente quando for para a gente se alimentar. E louvarmos a Deus. E reservar um lugar de honra para Jesus. E se formos falar sobre como reservar esse lugar de honra para Jesus, não daria tempo hoje. Vamos guardar para outra oportunidade. Estar com Jesus à mesa é reservar um lugar de honra para Jesus em nossa mesa. E a mesa que Jesus está, tem que haver reverência e temor. Isso começa com a vida de devoção, com o momento de oração e gratidão a Deus, porque o Senhor é o nosso provedor. Isso é tão sério que na oração que Jesus fez, oração universal, começa assim: Pai nosso que estás, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Encerrando a mensagem. Você não pensar muito. Eu não sei quem está na escala no próximo domingo. Mas quem estiver no domingo da escala, vai dizer a palavra. Com Jesus. Amém. Como é gostoso estar com Jesus. Glória a Deus. Como é maravilhoso estar com Jesus. Como é bom, meus irmãos. Que comunhão. Esta mesa representa a comunhão de intimidade. Representa aliança. Gratidão. A provisão do Pai, que se preocupa com as minhas e tuas vestes, que se preocupa com o meu e o teu sapato, que se preocupa com a tua saúde, você tem um bom paladar, para você desfrutar das regalias que é colocada na mesa. Alguém poderia numerar o tanto de alimento que o Senhor deixou para nós? Que é isso? Alguém poderia numerar isso? Quem não gosta de carne branca come carne vermelha. Quem não gosta de um come de outro. Com tanto de legumes, com tanto de frutas, para você escolher e haja a barriga de Deus e da provisão de uma forma tão extraordinária que você comer para se matar. Não do quando diz que é pecado, mas saciar a sua vontade, seu desejo
Está com vontade de comer uma pizza? Vai lá e compra e come com a família. Está com vontade de fazer um lanche na praça? Vai lá, compra um lanche e come. Está com vontade de tomar um suco de fruta natural? Você vai lá, compra a fruta natural, faz seu suco gostoso, gelado, toma aquele suco e por aí vai, irmão. Deus quer que vivamos, aleluia, essa doçura, e o Senhor preparou tudo para que possamos desfrutar, e Ele preparou especial para os filhos dele. Ele é um Deus de amor e misericordioso. Ele que mantém toda a raça humana. Ele que mantém toda a obra da criação. Porém, nós somos administradores e administramos muito mal. E Ele nos confiou dizer: dominai, multiplicai, sujeitai a terra, produza. Não é errado, irmão. Você é uma pessoa produtiva, proativa. Isso veio de Deus. Isso vem do Senhor. Crescimento, se tornar grande, se tornar uma pessoa de renome, uma pessoa notável. Desde quando Deus esteja vivendo no lugar. Aleluia! Desde quando você entenda que você é apenas o administrador, porque eu dou ao Senhor. Salmo 24 diz: do Senhor é os céus, a terra, o mar, sua plenitude e tudo que neles há. Aleluia. Cuidados emocionais. 1 Pedro 3, o verso 9. Pedro dá um ensinamento para termos cuidado, né? O marido tem cuidado para que a oração não fique impedida. Tem uns que não levantam o braço para bater na esposa, mas levanta a voz com muita estupidez. Não é verdade? E vice-versa. Não é só a esposa também. Esses cuidados devidos que precisamos ter para não ferir o emocional um do outro, para não adoecer o estado de alma um do outro, porque as palavras não pensadas e motivadas no calor da emoção podem ser destrutivas. Enfim, a palavra de Deus nos ensina sobre isso. Mas podemos perceber, Deus tem um cuidado especial para nos ensinar a como viver em família. Tá ok? Eu peguei para as referências bíblicas, mas eu vou deixar aqui para a próxima oportunidade, né? Outro momento. Eu quero falar para a igreja que vim muito alegre essa semana, hoje, muito alegre, vazio. Diácono Henrique e irmão Sandro. Eu vou falar que o ministério lá. O segundo. É muita alegria para eu guardar para nós três sozinhos, nós quatro, não é não? Aleluia. Não acha não? Amém, queridos? Amém. Mas Deus ajudou muito. Nós vimos lá transbordando de alegria. Muito alegre. Deus está fazendo algo diferente daquele lugar. Deus está fazendo algo glorioso. E graças a Deus por vocês que abençoaram necessitados. O judeu tem uma lei. Ele não pode negar nada a alguém que lhe pede alguma coisa. O judeu não pode. É o povo mais prático, o povo mais inteligente. As grandes descobertas científicas veio também dos judeus. Eles não podem negar nada a quem pede. Amados, eu acho que o ano passado, alguns meses atrás, eu fui no quilômetro 19
E a pastora Bia me falou, dando informação acerca de uma congregação, uma nova congregação que ela tinha aberto. E ela me deu as informações falando acerca da provisão, que Deus está provendo aquela congregação. Deus tinha usado alguém para doar o terreno e usado alguém, né, para abençoar. E ali Deus usou alguém, né, para dar um novilho, um boi, para vender aquele boi e comprar os blocos para a construção. E ali eu guardei comigo mesmo assim, Senhor, será que o povo da vazia é tão ruim assim que ninguém doa um terreno, que ninguém doa nada? Eu quero essa igreja assim. Será que o povo ali é tão ruim que até agora não chegou nada para esse ministério? Até agora nada foi doado. Guardei para mim mesmo. Não disse para ninguém, nem nada. Quando eu estava lá em culto, aí o irmão Pedro chegou e disse assim, eu quero dar um testemunho. Eu falei, hoje, né? Hoje, no tempo do culto. Aí deu um testemunho, disse assim, comprei algumas coisas, alguns bens, né? Adquiri algumas coisas. E disse que tinha comprado algumas cabeças de gado. E que estava cuidando dessas cabeças de gado, né? E aí uma delas deu cria. E essa que deu cria é a melhor novilha do rebanho. Ele disse, essa novilha aqui é do Senhor, vai ser do Senhor. Aleluia. Glória. Você não entendeu. Você não entendeu. Não teve alegria, não teve empolgação, não entendeu. Você entendeu? Eu tenho contemplado coisa que Deus tem feito, que eu só falo explodir de alegria. Eu quero que você se alegre também. Viu? Se alegre. Que Deus está respondendo. Eu não vou dizer que é só as minhas orações, porque aqui não sou eu que oro. Aqui tem pessoas que oram. Ele disse, olha, é a novilha mais bonita que eu tenho. A maior, a mais brilhosa, a mais lustrosa. Esta eu estou entregando para o Senhor. Ela está crescendo, ela está sendo alimentada, sendo cuidada, e vou entregar para a senhora fazer o que quiser. Quando ela chegar, nunca mais dá. Foto, tá aí as fotos, coisa mais linda. Entendeu, meus irmãos? Então eu quero agradecer ao Senhor. Eu vou ter um culto dessas graças aqui no começo de agosto, eu acho que a primeira quarta-feira. Minha irmã quer celebrar o culto dessas graças junto comigo, entendeu? E eu quero celebrar ao Senhor as bênçãos recebidas de janeiro até agora, mês de julho. Vocês não vão perder esse culto. Nós vamos celebrar ao Senhor pelas grandes bênçãos que o Senhor tem derramado, que Deus está concedendo. Você que tem testemunho, prepare para você testemunhar nesse culto da Santa Graça. Vai ser a primeira quarta-feira do mês. E mais alguma coisa que não vou falar agora, deixa quieto. Entendeu? A gente tem que esperar o momento certo e tudo bem. E ali, esse Pedro é onde a igreja fica, na casa dele, na casa da minha prima, o irmão Pedro. Era um que estava desviado quando nós abrimos a igreja lá. Ele não acreditava mais em Deus. E Jesus o converteu, o transformou e fez essa grande obra. E ele estava servindo a Deus com muita alegria, ele e a família dele. Para a glória do Senhor. Então, eu dou a sua caixinha vermelhinha, muito linda. Vou colocar aqui a foto depois para a igreja ver, para vocês testemunharem. Entendeu, irmão? Então,
Deus virá, a provisão de Deus virá, de um lado, de outro lado, do norte, do sul, da cidade, da lagoinha, de fora, de longe, do campo, de onde for, do agricultor, do empregado, do assalariado, daquele que tem pouco, do que tem muito. Providência de Deus virá, porque a igreja não é a minha empresa, não é a minha propriedade, mas ela é de Deus. Aproveitando, já digo logo, procure construir, porque eu vou para Sião. Quem vai ficar aqui? Os filhos de vocês, os filhos. Eu ir no primeiro. Então, nossos filhos, vou falar nossos filhos. Se alguém quer ver nossa simpatia, seja simpático com nossos filhos. Se alguém quer ver nossa antipatia, seja antipático com nossos filhos. Que verá o quanto seremos antipáticos também. Outra coisa, irmãos, glória a Deus. Uma coisa, você precisa aprender: honrar o sacerdote e a família do sacerdote. Nós vamos ensinar isso aqui. Isso é bíblico. E quando tu não honra o sacerdote, honrando a família dele, a tua família também fica em dívida com o Senhor. Aí teremos problema. Vamos ensinar. Aprenda a honrar a família da sacerdotisa. Aprenda a honrar. E honra nada mais é do que reconhecimento de méritos. Devemos honrar as famílias um dos outros. Não é verdade? Mas principalmente do teu sacerdote. Da igreja de onde eu vim, a primeira oração feita no altar não era por mais ninguém, passou em família. E aqui você precisa aprender os discípulos. E nós vamos educar vocês, ensinar vocês. Você está entendendo? E tenho muitos motivos para dizer isso. Porque eu não sou tonta, não sou boba, não sou cega e não sou doida. Vejo, percebo e sei de tudo. E fica na minha. Pai, muito obrigado, Senhor. Abençoa os irmãos da live, Pai. Abençoa todos e que a tua palavra, Senhor, venha produzir efeito em nossa vida e nos demais, para a honra e a glória do teu santo nome. Amém.